Sou teu Deus, sou teu amigo. Militantes, missionários, vão avante. Sou teu Deus, falo contigo. Militantes, missionários, vão avante. A serviço do reino. Com muita alegria queremos mais uma vez cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga aleluia. Quem está alegre, diga glória a Deus. Eu confesso que quando o pastor Adão me disse o horário que eu iria pregar hoje, eu fiquei preocupado. Eu pensei que eu ia pregar só para mim e para ele, né? Mas ficou alguém com a gente aqui, eu fico feliz por isso. Os que ainda querem ouvir mais uma porção da palavra de Deus, eu queria convidar a todo esse povo querido aqui de Redenção no estado do Pará, para estarmos em pé, juntos, para lermos a boa palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida deste homem que eu tenho um respeito muito especial, pastor Adão Santos, que não só eu respeito, mas a minha admiração é ainda maior, porque se eu tivesse o privilégio de ter a mente que esse homem tem, porque ele grava tudo, né? Qualquer coisa que você falar para ele, passa 5 anos e pergunta e ele já sabe. É algo assim realmente que só Deus pode ou pôde dar a este querido homem, um amigo, servo de Deus. Só tem um problema, depois que ele passou em Camboriú, a gente não tem mais agenda, irmão. É só ele agora nesse país. Mas eu não tenho inveja santa não, a gente vai dividindo aí e tudo vai dando certo. Também cumprimentar a pastora Igmária, que está aí trabalhando, não é isso? Sempre correndo para lá e para cá. E ao fogo puro aqui, que é o braço direito e esquerdo do nosso querido pastor Adão. Se não dizendo é os olhos, né, pastor Adão? E é quem viaja com o senhor e lhe dá aí sempre esse suporte abençoado. Os irmãos, eu estou percebendo assim, a pastora que me antecedeu deu uma mensagem aqui maravilhosa. Fazia tempo que eu não ouvia alguém falar assim tão bem sobre a volta de Jesus, escatologia, ensinamentos realmente bíblicos. E eu percebi a igreja está um pouquinho assim apreensiva, não sei. Vocês estavam esperando algum cantor que vocês vieram ver, alguma coisa assim? Porque não dá para entender não. Esse culto aqui ainda é pentecostal, nós estamos reunidos. Não. Só para deixar o diabo preocupado e deixar Jesus de pé no trono. Quem está preparado para terminar essa noite da melhor maneira possível, levanta a mão direita e dá um grito de glória para adorar Jesus aqui. E isso está começando a ficar do jeitinho que a gente gosta, o ambiente propício para milagres de Deus. Eu também hoje estou muito feliz, porque estou aqui revendo aí muitos príncipes do altar, pregadores que já pregaram, os que vão pregar, ao Júnior Trindade. Há pouco apareceu de Júnior também, é um negócio também, né? Trindade, né? Júnior Trindade, companheiro lá dos Gideões Missionários, também sempre aí está atendendo o congresso lá na tenda. Deus abençoe aos meus companheiros de ministério. Tem mais um aqui que eu conheço, eu falei, só me ajuda que a minha mente não está igual ao do pastor Adão, não. Mas eu guardei aqui. Ao pastor, se falar o nome dele 3 vezes, a pessoa é renovada no espírito. Pastor Dimes, voz de trovão. Aleluia. Imagine só, rapaz, esse homem pregando, como é que deve ser. E aos meus companheiros, Deus abençoe. Os pastores que vieram de Goiânia, pastor Ivo e os outros demais que veio lá do Mato Grosso, enfim, gente de todo lugar do Brasil. E aos nossos internautas aí que estão espalhados de um canto ao outro deste país e agora vão ouvir a bendita palavra de Deus. Também hoje eu estou acompanhado, irmãos. Estou acompanhado de uma comitiva que veio conosco lá de São Paulo. Hoje saímos de São Paulo. Eu ainda resido, claro, no meu querido estado do Paraná. Mas ontem eu preguei lá no Apóstolo Agenor Duque e viemos de São Paulo direto para cá. Estou acompanhado do meu irmão, amigo, companheiro. É um parceiro do meu ministério. Deus o colocou na minha vida para me abençoar. E eu trouxe ele aqui para colocá-lo na vida do pastor Adão e colocá-lo na vida da igreja que aqui está e dos irmãos que aqui estão. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem está desempregado aqui? Levante a mão, por favor. Levante a mão. Fique calmo, porque tem mais 12,5 milhões de desempregados no Brasil. Jesus vai cuidar de todos vocês. Eu quero crer nisso. Quem aqui tem uma empresa, é um empresário? Levante a mão, por favor. Alguém aqui tem uma empresa? Pode ser pequena, uma empresa familiar, não importa. Você é um empreendedor, não é verdade? Amanhã, 10 horas da manhã, quantos gostariam de me dar um abraço aqui, 10 horas da manhã, uma reunião aqui pentecostal informal, aquela que você vem só de camiseta, tranquilo, sem precisar colocar muitos adereços, para vir aqui orar comigo e ouvir o testemunho deste homem aqui. Vem aqui, irmão, meu querido pastor André Estevam, que é certamente um homem
a quem Deus tem uma história muito linda, e ele vai contar a história amanhã em 30 minutos para nós. E além de contar esta linda história, ele vai lhe oferecer uma porta aberta para a sua vida, que eu tenho certeza que essa porta para sua vida, para seus familiares, filhos, netos, será algo que pode mudar a realidade da sua família em menos de 6 meses. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Então divulgue e informe nos grupos de WhatsApp, e amanhã, 10 horas da manhã, eu vou estar aqui com ele, esperando vocês. Amém? Vamos então para a palavra de Deus. Estou acompanhado do pastor Rubens, veio lá do Rio Grande do Norte. Esses cabos do Rio Grande do Norte rapaz, metida bravo, né? Rio Grande do Norte, e os demais aí vieram de Fortaleza, Ceará. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho segundo escreveu o evangelista João. O capítulo é o de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1 a seguir. O som está maravilhoso, só um pouquinho só de gravezinho aqui para mim, que eu estou andando meio cansadinho, parece que eu não estou me reconhecendo aqui nesse som. E aquele fundinho musical, se quiser abrir bem suave, onde é que está o meu sonoplasta? É ali ou aqui? Alguém me ajuda onde é que ele está? Está lá atrás. Maravilhoso, perfeito, tudo perfeito aqui. Muito obrigado. Sonzinho, só se você puder, um gravezinho, só suavezinho, pode diminuir um pouquinho do médio. E aquele fundinho musical abençoado para a gente poder dar glória a Deus. Aleluia. Acho que agora foi até demais, mas está maravilhoso. Obrigado. Evangelho segundo escreveu o evangelista João. O capítulo é o de número 3. A partir do versículo 1. Evangelho de João, o capítulo de número 3. A partir do versículo 1 e o versículo 2. Eu cheguei aqui hoje na cidade, já fui recebido. Eu tenho poucos amigos, eu consigo contar no dedo. Conhecidos eu tenho centenas de milhares, mas amigos eu tenho poucos. E eu reencontrei aqui um amigo do meu coração, da minha casa, que a minha família ama e tem um respeito muito grande pelo meu amigo Guzmán, que veio ali de... Só o nome dessa cidade, eu falo 3 vezes, ela fala língua estranha. Urianópolis, que eu fui lá já 2 vezes, que me recebeu de uma forma tão especial. Deus te abençoe. Você mora no meu coração e não paga aluguel. Te amo, tá? Sua mamãe, sua família, enfim, um amigo nosso. Só baixinho o fundo musical, senão a gente vai atrapalhar quem quer ouvir a palavra. Depois a gente levanta, que nós vamos fazer algo especial e louvar a Deus aqui. Evangelho de João, capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a Bíblia: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Diga amém. Os que podem, fecha a sua Bíblia, fecha os olhos, curve a cabeça e vamos orar ao bondoso Deus de Israel. Oração nunca é demais, oração faz bem à alma, ao espírito, ao corpo, e nós vamos orar a Deus. Feche os olhos com muita fé, com muita convicção. Hoje é a noite do seu milagre, é a noite do sobrenatural de Deus para a sua vida. Os que estão aqui, os que estão na internet, em sua casa, não importa. Todos nós iremos receber o milagre de Deus. Oremos a Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado por me trazer em paz a querida redenção. Bem distante, é certo, e viemos com muita alegria atender este querido povo que aqui está. Estar mais uma vez no estado do Pará, que foi o início de toda a obra missionária e pentecostal no nosso querido Brasil, porque tudo começou bem aqui perto, na cidade de Belém. Por isso, Deus, eu tenho a convicção de que esta é a terra do avivamento. Estamos no extremo norte do Brasil, mas é daqui, Senhor, esta noite, aonde queremos clamar, crer, que devemos enviar uma conscientização missionária para onde a minha voz puder alcançar alguém. O Senhor sabe que chegamos aqui ainda há pouco, cansados, mas o Senhor é o Deus que renova. Então retire do meu corpo todas as toxinas que geram cansaço. Abra minha mente, dai-me meu coração, Senhor, a alegria de pregar sua bendita palavra. E hoje eu estou com vontade de pregar, o Senhor está percebendo. Então, Deus, eu quero crer que o extraordinário de Deus, o impossível de Deus, os milagres de Deus irão acontecer aqui agora. Porque eu quero crer em avivamento, renovação de almas, em lágrimas, em salvação. Eu quero
crer em vidas transformadas. Eu quero crer que naqueles que talvez seu ministério, sua chamada, suas forças estão se acabando, mas eles vieram ao melhor lugar da terra, porque este ginásio poliesportivo hoje não é usado para práticas esportivas. Este ginásio aqui hoje, durante esta semana e até o dia 12, é palco de milagres. E esta noite eu quero crer que mais uma vez o Senhor vai me usar, porque João capítulo de número 3 é um texto que eu conheço. Eu até posso falá-lo de cor e salteado. É um dos textos áureos de sua palavra. Conheço o diálogo e a conversa que o Senhor teve com este homem chamado Nicodemos, mas eu não vim de tão longe, lá do estado do Paraná, para aqui o estado do Pará, para falar aquilo que eu conheço, que eu já li, que eu já um dia observei. Eu preciso de mais. Eu preciso daquilo que só o seu Espírito pode dar. Então Deus descortine o horizonte da revelação bíblica e nos tire de redenção e nos leve a 2000 anos atrás, daquela casinha de madeira, aonde Nicodemos subiu as escadas até o cenáculo alto, ajoelhou-se diante do Senhor e chamou o Senhor de Rabi. Nós queremos ter uma experiência similar, parecida, e para ter certeza que essa oração passou este teto que está dando um pouquinho de delay e atravessou as nuvens, chegou ao terceiro céu, como pregou a minha pastora, aonde o Senhor está sentado em seu trono de glória. Deus só confirma que o Senhor ouviu essa oração, e em resposta à oração que eu acabo de fazer, Deus, aonde a minha voz alcançar alguém, aonde houver um crente que está debaixo de promessa, aonde houver um escolhido que o Senhor levantou para modificar a história da nação brasileira, vai aonde ele está, aqui dentro, lá na sua casa, aonde a minha voz chegar, e pega ele agora, Senhor, e o renova, da planta dos pés ao alto de sua cabeça. E só quem acredita em milagre e acredita na renovação do Espírito, por favor, não por mim, mas por ele, levante as duas mãos para o céu, e por 30 segundos eu quero ouvir a sua boca, a sua voz, glorificando ao Rei da Glória. Só quem veio esta noite para receber um milagre, abra a boca para adorá-lo de uma forma especial. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem tem um assento, assente-se. Quem não tem um assento, fica em pé comigo, dando glórias ao nome bendito de Jesus. Aleluia. O Evangelho de João, capítulo de número 3, é um dos textos mais conhecidos de todo o Novo Testamento e também da própria palavra de Deus, em seu contexto geral. Se eu tivesse oportunidade, tempo, e tempo é algo que eu estou percebendo que eu não tenho muita coisa hoje, mas se eu tivesse o tempo apropriado e propício, e eu descesse aí sobre a nave deste ginásio, subisse as arquibancadas à direita e à esquerda, com esse microfone aqui que o irmão me cedeu, de última geração, está me dando aqui um som muito bem, para descansar o meu cansado diafragma, eu andaria por esse ginásio e eu fazia uma pergunta individual a cada um dos senhores e senhoras que estão aqui. E a pergunta seria esta: quando você aceitou Jesus, começou a sua fé, alguém um dia lhe indicou a leitura de João, capítulo de número 3? E a resposta seria a mesma de todos os senhores e senhoras que aqui estão. Vocês iriam me dizer: sim, pastor, naquele culto de ensino de terça-feira, na escola bíblica dominical, ou talvez naquele culto de discipulado lá dentro da sua casa. Alguém que o estava preparando para descer as águas e viver uma nova vida em Cristo Jesus, lhe indicou a leitura de João, capítulo de número 3, porque certamente João capítulo 3 é uma das regras, ou manual de regra do cristianismo e de todos aqueles que amam a palavra de Deus. Também é um dos diálogos mais interessantes de toda a Bíblia. É um dos diálogos que eu sempre, quando olho, medito e percebo, eu fico tentando admirar, porque ali estavam dois representantes da religião, da lei, daquela época. Claro que Jesus não pode ser comparado com absolutamente nada, ninguém, mas este homem que entrou na casa onde Jesus estava hospedado, chamado Nicodemos, João tem o cuidado, João tem o interesse de nos fazer sabedores de que não era qualquer tipo de pessoa, porque João usa uma expressão que me tirou o sono durante muitos anos, e enquanto eu não descobri porque esta expressão estava escrita em João capítulo 3, eu confesso que eu não descansei a minha alma, mas eu já descobri, e hoje você vai poder aqui, neste tempo que eu acho propício de uns 50 minutos, que você vai ficar comigo, eu vou lhe mostrar o que eu demorei muitos anos para receber da parte de Deus, e neste período que nós teremos juntos, você vai receber esta linda e importante revelação da parte de Deus. João diz que este homem é chamado pelos judeus de
príncipe dos judeus. João também é o único dos 4 evangelistas que cita Nicodemos não por uma, mas por 3 vezes. A primeira vez que João cita Nicodemos é no capítulo de número 3, a segunda no capítulo 7, a terceira no capítulo 19, já Nicodemos convertido a Jesus e também sendo auxiliado ou auxiliando outro senador chamado José de Arimateia, que tinha influências com Roma e influências com os judeus, e esta influência permitiu que eles retirassem o corpo de Jesus, que estava no alto do Gólgota, e desse a ele um sepultamento digno a quem ele era merecedor. Agora, quando o João cita Nicodemos pela primeira vez, ele tem o cuidado de colocar após a vírgula. Quando eu digo após a vírgula, eu sou consciente que nós temos aqui uma transliteração do grego para o português, mas os lésticos do grego, que fizeram esse trabalho tão maravilhoso para o nosso país e trouxeram para o nosso idioma chamado português, teve o cuidado de colocar aqui esta vírgula que está relacionada à nossa língua portuguesa. A vírgula, e logo depois ele cita a expressão príncipe dos judeus. Mas um dia eu fiquei pensando, como este homem pode ser chamado príncipe dos judeus, se este homem vivia num país que nem rei tinha? Então como que um país que nem rei tem, pode ter um príncipe? E eu digo rei no sentido do cativeiro que Israel estava vivendo, porque talvez alguém não se lembre, este texto acontece na época contemporânea de Jesus, e quando Jesus estava andando nas terras áridas da Palestina, Israel estava sobre o domínio do Império Romano, um dos mais sanguinários impérios que esta terra já conheceu. E Roma tinha a seguinte forma de governar: eles colocavam o seu César, que estava lá em Roma, e em cada província conquistada por eles, eles então enviavam um chamado governador. É como mais ou menos assim, nós estivéssemos aqui em Redenção, no Pará, mas lá em Brasília não estivesse o senhor Temer governando essa querida nação. Ao lugar dele estivesse um outro rei ou presidente, porque estamos em uma democracia, e este presidente não falaria português, ele estaria falando um idioma diferente do nosso. E aí fora, andando nas ruas de Redenção, no Pará, soldados armados com espada, couraça, elmos, escudos, estariam por aí também falando em outro idioma e tendo autorização pelo regime que estaríamos vivendo, de entrar dentro da sua casa, mexer com os seus bens, tocar no que você tem, entrar nas suas intimidades, levar o dinheiro que você guarda debaixo do colchão, ou talvez naquela caixa de baú em cima do guarda-roupa, ou dentro daquele porquinho cheio de moeda, e levar tudo que você tem, e logo despachar o que ele conquistasse aqui, e mandasse para Roma, aonde César lá estava aguardando certamente todas as riquezas que vinham dos países que por eles estavam sendo governados. Era neste quadro que Israel vivia. Então vamos pensar, se Israel vivia nesta parte da posição da história que eu acabei de contar, se eles não tinham nem rei, nem governo, nem idioma próprio, como pode João dizer que este povo tinha um príncipe? E ele diz que Nicodemos era o príncipe dos judeus. E então eu fiquei pensando, e agora nós vamos entrar na história de Nicodemos, porque a história de Nicodemos só é citada em João, mas ela não começa em João, ela começa em Êxodo, porque um dia lá no livro de Êxodo a história de Nicodemos começou a ser contada. Quantos querem conhecer a história de Nicodemos? Só para mim poder entender que você vai ficar comigo, levanta a mão e dá um outro glória para Jesus. Então vamos lá, ficou meia dúzia, vou perguntar de novo. Quem que conheceu a história de Nicodemos e viajar na Bíblia comigo, levanta a mão e dá um glória para Jesus aí. Pronto, agora melhorou um pouquinho. Nicodemos, a sua história começa em Êxodo, quando um dia Moisés estava sobre o monte, Deus o chama para retornar a uma terra que ele era procurado pela justiça, porque havia cometido 2 crimes hediondos, e crime hediondo não prescreve. Ele havia cometido assassinato e ocultação de cadáver, e lá vai então Moisés para tirar o povo que lá estava na terra de Gósen ou de Canaã. Diz a Bíblia que ele vai retirá-los para levá-los a Canaã. 10 pragas, vocês lembram, até a praga do primogênito. Quando então o mar vermelho se abre, Miriam do outro lado pega um pandeiro, canta só o Senhor a Deus. Israel então entra no deserto, por causa da dura maneira que eles tinham de uma convivência com a fé com Deus. Deus os vai julgar, não os matando, mas dando a eles um tratamento. Eles vão ficar naquele lugar andando em círculos durante 40 anos para que uma geração terminasse. Andando 40 anos, mas Deus não os esquecendo. Deus mandava a coluna de fogo à noite, durante o dia uma coluna de nuvem, mandava
mandava maná, cordonizes, água de rocha e de palmeira, para que eles vivessem naquele lugar. Mas uma geração foi se perdendo e outra geração foi surgindo, até que então eles chegam na divisa da terra de Canaã. Moisés e sua morte acontece, Josué e Caleb vão entrar na terra da promessa. O Jordão se abre, as muralhas de Jericó caem e eles vencem 15 nações inimigas. Mas quando Moisés estava no deserto, cuidando daquele grande povo, um dia ele recebeu a visita de seu sogro Jetro. Jetro veio para visitá-lo na sua manhã normal de trabalho que Moisés tinha, despachando aquela grande congregação. E eu fico louvando a Deus, porque eu vi muitos pastores que aqui estão, a minha retaguarda e na nave da igreja, e mexer com o ser humano é um negócio muito difícil. O ser humano, um dia de manhã, ele está alegre, te dando sorriso, falando com você tudo bem, mas à tarde ele bate uma bipolaridade e ele já está te tratando mal, já está falando mal de você. O ser humano olha para os teus olhos e te diz: conte comigo, estou com você, vamos junto para o que der e vier. Mas daqui a pouquinho ele já está lhe criticando. Esse ser humano é um negócio que só Deus consegue entender. Graças a Deus que eu não sou Deus, senão já tinha acabado com toda essa humanidade, porque certamente eu não teria paciência, porque eu sou sanguíneo, e sanguíneo é um problema para lidar. Mas eu estou tomando uns calmantes ultimamente, que eu estou ficando mais calmo. Vamos lá então. Deus olhava para Moisés e dava para ele força. Moisés estava sentado em seu trono, ou perdão, na sua posição como líder daquela grande nação. À direita dele sentava Arão, à sua esquerda sentava Ur, e formava uma grande fila todos os dias. A congregação era pequena, pastor Adão. O senhor me ajuda, que o senhor é melhor que eu dessas coisas de cálculo e saber datas e tudo mais, que o senhor grava tudo. Mas diz o texto lá no livro de Números que eram 603 mil homens em pé. Joséfo diz que eram 2,5 milhões de judeus, entre jovens, mulheres e crianças, que Moisés tinha que pastorear. A fila se formava, e então a irmã brigava com o irmão, pegava a frigideira e tentava acertar o irmão. Graças a Deus o irmão era ligeiro, se abaixava e a frigideira não pegava o irmão. O irmão comprava do outro e não pagava. O que acontecia? Ia falar com o pastor Moisés. O irmão ia armar a tenda dele e colocava a corda ou as estacas no terreno do outro. Briga de cerca de vizinho. O que acontecia? Ia falar com o pastor Moisés. Moisés tinha que administrar tudo isso. Aí, um dia Jetro, com a experiência que tinha, com as cãs brancas, seu cabelo já descolorido por tudo que ele viveu, chamou seu querido genro e disse: meu filho, eu até vou com a sua cara, mas a minha filha te ama. E a gente tem que entender que amor de mulher a gente não entende. E ela te ama de uma forma especial. Como ela é minha querida filha, eu não quero que ela fique viúva e triste. Eu vou te dar um conselho. Você sozinho não vai conseguir continuar administrando esse povo. Você precisa de ajuda. Alguém tem que te auxiliar. O conselho era maravilhoso, mas homem de Deus não toma decisão sem antes falar com Deus. E Moisés foi falar com Deus. Subiu ao monte, dobrou o joelho e orou ao Deus dos céus. E disse: Deus, é bom conselho de meu sogro Jetro? E Deus respondeu: não só é bom, Moisés, mas este conselho está comigo. Você vai descer do monte com o rosto brilhando, e eu vou retirar do espírito que está sobre você, Moisés, e eu vou possuir cada um daqueles 70 homens que você vai escolher no meio do arraial, homens tementes a Deus, de boa índole, de boa reputação. E estes homens serão escolhidos para lhe ajudar e lhe auxiliar neste grande trabalho. Moisés foi para o meio do arraial, separou 70 homens, e diz o texto em Números 11, que o espírito que estava sobre Moisés retirava-se de Moisés e possuía cada um daqueles 70 homens. Eu vou repetir, que tem gente que não entendeu. Eu disse que o espírito retirava-se e possuía outros, porque o espírito não estava dentro de Moisés, o Espírito estava sobre Moisés. E por que a diferença? Porque ninguém poderia ser cheio do Espírito sem antes Jesus chegar nessa terra, porque só quando Jesus chegou, você pode ser cheio do Espírito. E quem foi o primeiro homem da história que foi cheio do Espírito de Deus? João Batista. E antes de nascer, porque diz o texto que ele já nasceu cheio do Espírito. E como pode? Eu explico. Isabel estava grávida, Maria também. A diferença da gestação de uma para outra era de aproximadamente 6 meses, porque João nasceu 6 meses antes de Jesus. João está no ventre de Isabel, Maria tem Jesus no seu ventre, e Jesus tinha 3 meses de gestação. Maria vai visitar Isabel e diz: Pai seja convosco. E a Isabel responde: agraciada entre as mulheres, bem-vinda ao nosso lar. Quando Maria entrou na casa de Isabel, Jesus entrou, e João estava no ventre de Isabel. E diz Isabel no texto: eu não entendo, foi só você chegar, a criança mexe, pula, salta, os pés dela balançam para todo lado, e eu não estou entendendo nada.
nada, mas eu sei o que aconteceu naquele dia. Quando Jesus chega, ninguém fica sem ser cheio do Espírito Santo. Não, você não entendeu. Era para ter dado um glória a Deus melhor. Levante a mão direita para o céu e a esquerda também. Jesus, ei, quem está no mesmo culto que eu? Levanta as mãos, pelo amor de Deus. Levante as duas mãos para o céu. A direita no ombro de quem está à direita, a esquerda no ombro de quem está à esquerda. E dá uma chacoalhada nesse crente até ele ficar irritado para lá e para cá. E dá um grito no ouvido dele: já está cheio do Espírito, porque o Rei dos Reis está aqui. Se Jesus está aqui nesta casa, quem vai sair daqui vazio só porque quiser? Porque ele veio para te encher de graça, de unção, de poder. Meu Deus do céu, eu estou sentindo alguém cheio do Espírito, porque eu vim transportando da glória dele. Os que estão no mesmo culto que eu, dá um grito para tremer redenção hoje. Vamos comigo, eu tenho que chegar em Nicodemos. Nós estamos só em Êxodo. O Jordão se abre, 15 nações inimigas são vencidas, e vem o período dos juízes. O período de juízes são 15 juízes, até o último, Samuel, o homem que tinha 3 ministérios, é o único da Bíblia: juiz, sacerdote e profeta. Samuel recebe do povo um pedido, que na verdade foi pedido à força. Os judeus olharam e disseram: todos os países vizinhos têm reis físicos, mas nós somos uma nação teocrática, e nós queremos um rei para governar esse povo. E logo então o texto diz que eles escolheram, segundo Deus. Samuel foi orar a Deus, e Deus disse: Samuel, tem 2 opções. Tem aqui o rei que eles quiserem, e tem o rei que eu escolhi desde o ventre da minha mãe. Diz o texto bíblico, e eu amo esse texto, de que logo então Deus olhou para aquele povo, e o povo resolveu escolher Saul. Saul reina 40 anos. Após sua morte vem Davi, que reina 40. Davi morre, vem Salomão. Após sua morte, 40 anos depois, vem Roboão. Em Roboão tem a divisão das tribos, e quando tem divisão, Deus permite cativeiro. As tribos do sul e as tribos do norte. 2 cativeiros acontecem. No sul, Nabucodonosor e os babilônicos entram naquela terra. No norte, os assírios, e logo então invadem aquela grande terra. Os assírios de um lado, os babilônicos do outro. Mas um dia, diz o texto e a história da humanidade, que os assírios vão crescer de uma forma tão assustadora, que vão vencer os babilônicos, e vão então conquistar totalmente o território de Israel. Nos 2 cativeiros, Deus levantou jovens para fazer a diferença. Na Babilônia, ou no cativeiro babilônico, Deus levantou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. No cativeiro do norte, os assírios, Deus levantou um diplomata chamado Esdras, e um homem valente chamado Neemias. Esses 2, depois que os assírios vencem os babilônicos, vão receber da parte de Deus uma grande tarefa: retornar à cidade santa, levar centenas e milhares de jovens que só ouviram falar de Jerusalém, para conhecer as ruínas da cidade destruída por Nabucodonosor. E sobre a ordem de Zorobabel, quando trouxeram 70 mil repatriados do cativeiro para 2 grandes missões: Esdras, reconstruir o templo que Salomão construiu; Neemias, reconstruir os muros ao redor da cidade santa, a cidade de Jerusalém. E eles levam centenas e milhares de pedreiros. Eram 50 mil preparados para a obra. Tinha mestre de obra, engenheiro, chefe de obra, pedreiro. Lá tinha auxiliar de pedreiro, mas tinha um problema: tinha mão de obra, mas não tinha cal, cimento, ferro, cobre. Não tinha material para construir o templo. E então eles tinham que arrumar material. E como arruma material se não tem templo? Porque crente só dá dinheiro e oferta se tiver onde ele congregar. Porque quando ele congrega, ele dá o dízimo, ele é abençoado. E quando ele é abençoado, ele volta para receber mais. E Deus vai fazendo essa linda forma de trabalhar no nosso coração. Mas não tinha templo, mas tinha que se levantar recursos para fazer essa grande obra. E então o que é que eles resolveram fazer? A maneira que eles resolveram fazer foi essa: Deus chamou Neemias e deu a Neemias uma estratégia. E disse: Neemias, se o templo não está pronto, vamos abrir congregações, que são chamadas no texto bíblico de sinagogas. E as sinagogas são espalhadas sobre todo o território de Israel. Mas tinha um problema, senhores e senhoras: tinha 400 anos que não tinha culto. Foi só a irmã avisar: vai ter culto lá em casa. Meu Deus, era gente chegando de todo lado, apertando dentro de casa, e aquela confusão toda. E então eles tiveram que reorganizar as sinagogas, e faziam-se eleições, e escolhia em cada sinagoga 23 príncipes, e de cada 23 príncipes se escolhia um chefe da sinagoga, e dos chefes das sinagogas, os maiores, fazia outra eleição para escolher
ver como um dia aconteceu no deserto, Moisés sentado numa cadeira, trazer mais 70 para sentar e então legislar sobre a grande nação de Israel. O tempo vai passando porque os assírios são vencidos por outro império, 50 vezes maior do que aquele, o império grego, porque o filho do macedônio chamado Alexandre o Grande inicia o grande império grego. E este império grego não foi só um império, foi um império que mudou a história da humanidade. Alexandre o Grande durou só 33 anos de idade, teve 4 malárias e bebia demais, morreu de cirrose hepática. Mas Alexandre estava num tempo, mas a mente de Alexandre estava anos e anos depois. Os gregos eram famosos pela sua mitologia e também pelos seus Jogos Olímpicos. Alexandre resolveu fazer a primeira Olimpíada Mundial, e todos os impérios que ele ia conquistando e países que ele ia tomando, as 50 cidades que ele conquistou em 12 anos, ele colocou em cada uma delas uma faculdade grega e um ginásio poliesportivo parecido com este aqui em que nós estamos. Até que então eles entraram na Judéia, e lá também se colocou um ginásio poliesportivo. Olhe para cá, preste muita atenção. Mas Alexandre um dia ficou pensando, e ele logo percebeu que ele não ia durar muito tempo, e ele disse: eu tenho que deixar um legado, eu tenho que deixar uma história. E então o que ele resolveu fazer? Ele resolveu fazer naquele lugar a forma de trazer a sua língua ou idioma e espalhar esse idioma por toda a terra. Meu Deus do céu! Só que não foi Alexandre o Grande que fez isso, foi Deus que fez isso. Pastor, mas Deus vai usar um déspota como Alexandre o Grande? Claro! E por quê? Eu explico. Porque muitos anos depois, Jesus Cristo ia entrar nas terras áridas da Palestina, e o idioma universal, o grego, foi usado para escrever o Novo Testamento numa língua só, e foi usado para que a mensagem que Jesus pregava chegasse a maior número de pessoas em um menor tempo possível. Quem pode dar glória a Deus, porque Deus usa até inimigo para poder abençoar o seu povo. Logo após a morte de Alexandre, o reino ficou, e reino, quando fica, alguém quer o poder, mas o poder tinha que ser dividido, porque não podia ficar na mão de um só. Seu reino se divide em 4 grandes reinos, ou sub-reinos, e acontece a guerra dos Ptolomeus com os Seleucianos. Os Seleucianos vencem os Ptolomeus e invadem a Judéia, e colocam lá um regime governamental chamado de Epifânio Etíope. Epifânio Etíope, guarde esse nome, era tão terrível, mas tão terrível, que se ele andasse aqui em Redenção um dia por aí tomando um açaí e encontrasse o diabo na rua, não era ele que fugia do diabo, era o diabo que fugia de medo dele e se escondia por aí. Esse homem era tão terrível, mas tão terrível, que em um só dia ele matou 40 mil sacerdotes, pegou todos os exemplares da Torá antiga e da Bíblia e fez uma fogueira no centro de Jerusalém, destruiu o altar de bronze e construiu no átrio do templo de Deus um ginásio poliesportivo. Mas ele fez coisas ainda piores. De que forma, pastor Paulo Marcelo? Ele fez da seguinte maneira: ele não só fez com que os ginásios fossem instalados, mas ele pegou uma porca no sentido feminino, pegou este animal, o porco ou uma porca, trouxe ela no altar e imolou aquela porca no altar, e o sangue dela descia, e ele fez os sacerdotes fazerem uma fila, e fazia os sacerdotes beberem sangue de porco, e o animal porco é o mais imundo possível para a lei judaica, fazia isso em profanação ao templo de Deus. Mas logo então aconteceu algo especial, que acontece até hoje. Tinha uma família de crente de verdade, um tal de Judas o Macabeu, e ele tinha 5 filhos, e os seus filhos eram homens de guerra, subiam as montanhas e montaram uma estratégia como uma guerrilha para uma guerra civil ou dentro do próprio território de Israel. E a estratégia deles era mais ou menos assim. Parece que a história está repetindo, porque os jovens não queriam mais falar o idioma da tradição judaica, eles queriam falar o idioma da modinha, o grego. Eles não queriam mais ir para a igreja, usar terno e gravata, vestido comprido, isso é coisa cafona, já passamos. Eles queriam ficar nos ginásios poliesportivos do grego para aumentar os seus corpos e deixar o seu querido barriguinha com um tanquinho, né? Não é o nosso caso, né, sonoplasta? É o homem da filmagem, meu amigo lá de Camboriú. Então, eles queriam ficar no tipinho daquele momento em que a própria maneira daquele povo viver dava como ditado de ré e de estética, ou de lei, ou de estética. E todos os jovens queriam ficar puxando aquelas ferramentas, aqueles negócios todos, para ficarem fortes e musculosos. Mas um certo dia, esses filhos de Judas o Macabeu vinha de madrugada, sequestrava os meninos, pastor Adão, levava eles para o alto da montanha, amarrava eles para dar medo um pouquinho, deixava 24 horas em jejum para dar uma limpada e purificada na mente, e então vinha, eu creio que dava uns 2 pés no ouvido e dizia: meu filho, você não é grego, os seus heróis não são Eros, Platão, Sócrates ou Aristóteles. Seus heróis é Abraão, Isaac, Jacó, Davi,
Sansão, meu Deus do céu, e dizia para eles, cria vergonha na cara, rapaz, tu é judeu, rapaz, e treinava eles em arte de guerra, e eles desciam a montanha, lutava com os gregos, arrumava mais gente, e subia a montanha, e isso foi se repetindo, que coisa linda, 100 anos durou a guerra, e eles venceram os gregos, e os gregos são expulsos da Judeia, mas o mundo vai mudar de mão, 73 a.C., um general chamado Marco Antônio, eu estou resumindo para chegar em Nicodemos logo, e então esse Marco Antônio inicia o Império Romano, que começa uma força tão grande, tamanha, e logo então 63 antes de Jesus chegar aqui, invade a Judeia e coloca lá um homem chamado Herodes o Grande. Herodes o Grande faz exatamente o que os outros fizeram, igualzinho. Aí alguém com toda a sabedoria que tinha, o cabelo branco, chegou perto dele, vem aqui Herodes o Grande, chegou perto, porque você é grandão mesmo, chegou perto de Herodes o Grande e disse, grande rei, eu não sou apenas um súdito, mas eu vou lhe dar um conselho. Todos que passaram antes do Senhor fizeram exatamente assim. Queima a Bíblia, destrói o povo, entra na casa, bate na mulher, bate nos filhos, queima tudo, destrói tudo. E o que acontece? Depois esses judeus, logo então, esses judeus ficam muito tristes. Mas tem uma coisa, quando entram aqui na nossa terra e toca no nosso Deus, toca na nossa Bíblia, mexe com o altar de Deus, esses judeus têm um negócio dentro deles. Eu não sei de onde vem, para onde vai, mas já venceram o faraó, já venceram Nabucodonosor, já venceram os assírios, já venceram tanta gente e vão vencer vocês também. Logo Herodes se preocupou e disse, o que é que eu faço? Eu vou lhe dar um conselho, faz o seguinte, o que é que César precisa? E logo responderam, César precisa de dinheiro. E o que é que você precisa, grande Herodes? E ele respondeu, eu preciso de paz. Se Roma quer dinheiro e você quer paz, vamos dar para os judeus o que eles precisam. E o que é? Vamos dar para eles a religião de volta, o templo. Logo então Herodes reconstruiu o templo, mas ele não só reconstruiu, aumentou 4 vezes mais, e mandou então cobrir tudo de ouro, mandou reabrir as sinagogas, e chamou todos os judeus. Quando todos eles chegaram, os sacerdotes entraram no grande templo e observaram tudo fantástico, bonito e perfeito. Logo então Herodes disse, tudo que aqui está, eu li no livro de vocês, eu li na sua lei, e eu fiz exatamente como um dia Salomão construiu, só deu uma melhorada, aumentei 4 vezes mais, e cobri de ouro, está a chave aqui, a escritura já é de vocês, e vocês podem voltar a fazer o culto e a religião de vocês. Logo os sacerdotes se assustaram e diz, aí vem um golpe, porque ninguém dá nada de mão beijada, vão querer alguma coisa em troca. E então logo perceberam que tinha alguma coisa em troca. Em troca, tudo que vocês arrecadarem, vocês vão trazer para mim. Eu vou mandar metade para César, que está em Roma, a outra metade nós vamos dividir, pagar despesa, resolver os problemas internos, e a religião vai ser um sucesso. Então eles falaram para grande Herodes, nós podemos nos retirar e trazer a resposta amanhã. Foram se reunir e voltaram, chegaram diante de Herodes e disseram, grande Herodes, nós aceitamos a proposta, mas nós queremos mais uma coisinha, um detalhe. E qual é? Desde o tempo de Moisés, quando ele sentado lá estava numa cadeira no meio do deserto, nós tínhamos uma nossa lei, nossa constituição. A gente tinha 1 mais 70 que ajudava a governar Israel. Eram os chamados príncipes da sinagoga, os chamados senadores dessa terra. E logo então nós queremos de volta a nossa constituição, porque nós temos uns detalhezinhos aqui. Eu vou explicar para o senhor. Nós temos uns dias de festa que só nós sabemos do nosso calendário. Nós temos umas comidas que uma coisa pode comer, a outra não pode. Nós temos uns compromissos com Deus, a gente tem uns pactos com Deus que ninguém vai entender, é circuncisão, é umas coisas delicadas, e vivendo da lei de vocês, nós não vamos conseguir. Logo Herodes disse, tudo bem, eu devolvo a Constituição, vocês podem reabrir o chamado sinédrio de vocês, o senado de vocês, mas tem uma coisa, vocês não podem ordenar ninguém à morte. Se tiver que matar alguém, vocês julgam, condena, mas traz para Pôncio Pilatos, e ele resolve quem vive e quem morre. Quem entendeu, levanta a mão e dá um glória para Jesus. Logo então, se a religião tornou-se um grande negócio, apareceu os interesses, e quando o interesse aparece, dinheiro também tem, e quando o dinheiro está envolvido, a política tem que entrar também. E então apareceram os partidos religiosos, os saduceus, fariseus, essênios, zelotes, herodianos. Lá estavam os partidos da época, cada um queria uma fatia do bolo. Os saduceus era o partido rico, dono do dinheiro e do poder, e os fariseus era o partido da popularidade, que dava Bolsa Família, sabe como é que é? Aquele partido dos populares, e que tinha que cuidar da massa daquele povo em Israel. E então resolveram fazer um acordo, vamos dividir o bolo, vocês ficam com uma parte, eu fico com outra. E então deram o templo para os saduceus e o sinédrio para os fariseus. Os saduceus assumiram o sumo sacerdócio, porque lá então entrou no governo Anás e Caifás. Mas os fariseus assumiram o governo do sinédrio e
resolveram fazer uma eleição de 2 em 2 anos. E se escolhia então um príncipe que assentava na cadeira que Moisés sentou. E quando Jesus chegou e começou o seu ministério, quem estava sentado na cadeira central era um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, que agora governava o Senado de Israel. Aqui no Brasil, eu li a Constituição para não ficar um pouquinho tão ignorante, e na nossa Constituição diz que nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. A representatividade política no Senado é de 3 senadores, no independente de quantos eleitores tem no estado. Nós temos 3, vamos lá, 3 vezes 27, aqui no Brasil tem 81 senadores, em Israel 71. Lá estava Nicodemos sentado na cadeira principal, a TV Senado ao vivo, e de repente apareceu alguém, um senador de menos expressão, e disse: querido presidente, eu preciso falar. Aí Nicodemos, logo educado, como presidente da mesa: vamos ouvir Vossa Excelência. O senhor é senador de onde, meu menino? Eu sou senador, cidade pequenininha, foi emancipada agora, mas já tenho representatividade política. De qual cidade? Eu vim lá do norte, da pequena cidade de Caná da Galileia. Pois bem, senador, seja breve, porque nós temos que terminar a sessão, a ata já está quase pronta. E logo então o senador disse: querido presidente, eu tenho algo para contar. Ontem à noite aconteceu lá na minha cidade um casamento. Só que o casamento ficou de uma forma um pouco apática, porque o pai da noiva, muito seguro, aqueles homens seguros, comprou pouco vinho, e o vinho terminou, mas o casamento tinha que continuar. E o que isso tem a ver com o Senado, meu filho? Eu vou chegar lá, chefe. Logo então, no meio do casamento, apareceu um tal de Jesus, porque quando o vinho terminou, chamaram ele, e ele fez um processo que a química chama de transubstanciação. Que loucura é essa? É mudar substâncias. Ele mandou encher 6 talhas de água. Presidente, eu só estou contando porque eu estava lá, porque se alguém tivesse me contado, eu ia dizer que era lenda. Porque quando eu peguei o meu copo, a taça, e deitei naquele odre de água, e levantei, não era água, presidente, era vinho, e era o melhor vinho que eu já tomei em toda a minha vida. Eu creio que Nicodemos, presidente da sessão, diz: ei, o homem da ata, tira da ata, porque isso aí é lenda. Logo então um outro senador levantou a mão e disse: excelência, tem um outro probleminha. Qual o problema? O problema é esse tal de Jesus, não passou só no casamento não, chefe, ele passou lá na minha cidade também. E o que é que aconteceu? Ele criou uma heresia na cidade. Tem uma mulher doida lá em Naim, onde eu moro, presidente, que está criando uma heresia. Como assim? Eu explico. O filho está morto, ela dá formol para o menino e não quer enterrar o defunto. Nicodemos levantou-se e disse: prepara uma comissão e vai lá resolver o problema. Lá vão eles para a querida cidade de Naim. E quando eles chegam em Naim para resolver o problema, encontraram o defunto e começaram a conversar com o cadáver. Seu defunto, o senhor está pronto para ser enterrado? E ele disse: eu não posso ser enterrado porque eu estou vivo. Toque nos meus pulmões. E tocaram, e o pulmão enchia e esvaziava. E sente a minha respiração, e a respiração dele enchia e esvaziava. Sente a coloração dos meus olhos, está normal, mas pega no meu pulso, sente o meu coração, ele bate 110.800 vezes por dia. Eu não estou morto. E alguém disse: mas você não estava morto? Disse: estava, mas não estou mais. Como assim? Deitado num caixão. A morte saía da cidade. Quando a porta se abria para a morte entrar no cemitério, uma multidão trazia o dono da vida. Ele parou o enterro, tocou no caixão, e eu estou vivo para a glória. Ah, meu Deus. Outro senador levantou a mão e disse: excelência, tem um problema. Qual o problema? Ele está atravessando a divisa agora. Passou na minha cidade, Jericó. Aí Jericó é uma cidade grande, o senador da influência. A TV Senado ao vivo, ele levantou e disse, fez um merchan da cidade. Mais baixinho o fundo musical. A minha querida Jericó é a única cidade que não tem muro ao redor. Ela tem um corredor, porque ela não tem uma porta que só entra e sai por ela. Ela se pode entrar por uma, sair pela outra, se entrar pela outra e sair pela outra. Porque Jericó era o corredor que ligava a Judéia com a Galileia. Lá na minha cidade, presidente, tem um ceguinho esperto, rapaz, esperto, porque todo cego é inteligente, não sei o que é que eles têm, desenvolve outra coisa, né, pastor Adão? Aleluia. E esse cego é mais ligeiro que nós tudo junto. Como assim? Rapaz, ele ouve melhor que todo mundo, a mente dele é muito melhor que a nossa. E eu não sei como é que ele faz, ele escuta tudo, e ele sabe em qual porta tem dinheiro. Quando tá bom numa, ele fica lá. Quando tá ruim, ele vai não. A gente pensa que é 2, mas é um cego só, porque ele trabalha tanto, mesmo sendo cego, que ele fica mudando de cidade, de porta. Meu Deus, que coisa linda. E o que aconteceu? O cego está lá, presidente, mas está bem diferente. Como assim? Chefe, não é que o homem está vendo? Como a cumbuca, a capa, jogou tudo fora. E ele não pede esmola. A partir de hoje, ele não quer mais esmola. Ele fica gritando na porta: bendito.
o filho de Davi. Bendito o filho de Davi. Outro senador levanta. O povo se levanta. O senador começou a falar. Presidente. Pois não. O problema está mais sério que a gente imagina. Como assim? Esse homem vai virar presidente. Ele inventou um tal de Bolsa Família com 5 pães e 2 peixes, está alimentando os pobres e tudo. Os pobres só querem saber dele. Tem mais! Ele está mais perto do que o senhor imagina. Meu Deus. Aonde? Na Galileia? Não, chefe. Está 5 quadras aqui embaixo. O senhor lembra aquela PECzinha que a gente aprovou de noite aí bem rapidinho? Para não deixar no dia de festa subir coxo para ali, porque a gente crê. Nós não estamos dizendo que não creio, mas nós dissemos que um anjo de tempo em tempo desce no tanque de Betesda. Ele está lá, chefe. E anjo desceu? Ainda não. Mas ele passou lá. E o senhor conhece aquele coxo que está 38 anos deitado naquela cama? Claro, eu sou fariseu, todo ano eu passo lá e dou uma oferta para ele. Tem um problema. Meu Deus do céu. E ele está lá. E a cama? Também. Mas ele está deitado nela? Não. Ele está levantando ela. E ele anda e marcha e grita. 38 anos essa cama me carregou. Mas agora Jesus passou no tanque de Betesda. Eu carrego a cama. Quem pode glorificar Jesus? Nicodemo ficou apavorado. E disse, eu tenho que resolver o problema. Mas baixei o fundo. Ele subiu para o quarto. E como não tinha Rivotril para tomar e dormir, meu Deus, ele ficou andando no quarto. Eu não estava lá, mas parece que eu estou vendo. E ele andava dizendo, quem é este homem? De onde veio esse simples galileu? Eu estudei na melhor faculdade de Israel, aos pés do sábio Gamaliel, e eu não tenho a sabedoria deste homem. Quem é este homem? E ele ficou andando no quarto. Aí alguém ficou preocupado, bateu na porta. Herodes, agora tu é Nicodemo. Chefe! Aí com muita relutância ele abriu a porta. Entrou. Quando ele entrou, alguém disse, o senhor está bem? Claro que eu estou bem, eu ia estar mal por quê? Pensa que o senhor fica abalado com esse tal de Jesus. De maneira nenhuma. O líder não pode mostrar fraqueza. O senhor gostaria de saber como é que esse homem prega? É o que eu mais quero na minha vida. Como é que eu faço? É só abrir a janela, chefe. Ele inventou uma tal de cruzada na rua, aqui embaixo, na porta do templo. É por isso que ninguém veio no culto hoje, está todo mundo com ele. Aí abriu a janela. E ele pregava. Meu Deus. E a mensagem era mais ou menos assim. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou a luz do mundo. E ele dizia, de onde veio esse homem? E ele continuava. Vocês se gloriam por causa de Jonas, o profeta, que desceu nas profundezas do mar, no ventre do peixe. Mas aqui está quem vai descer no seio da terra. E vou vencer Satanás e os demônios, porque eu sou maior do que Jonas. Quem disse, quem é esse homem? Ele olhou para o templo e disse, vocês se gloriam por causa do templo que Salomão construiu, Zorobabel reconstruiu, e Herodes o grande cobriu 4 vezes mais e o cobriu de ouro. Mas aqui está quem derruba este templo e em 3 dias coloca esse templo de pé. Eu sou maior do que o templo. E quando Deus fechou a porta e disse, sai todo mundo. Meu Deus, ele continuou andando. Quem é este homem? Quem é este homem que tem um carisma, que aproxima as pessoas a ele e não o deixam mais? Quem é este homem que dá esperança para quem não tem? Quem é este homem que dá vida aos prostrados e caídos? Quem é este homem? Meu Deus do céu! E alguém bateu na porta de manhã. Chefe, café, leitinho de cabra, fresquinho. Fiz para o senhor. Obrigado, estou jejuando. 12:00. Chefe, almoço,
um cordeiro assado, lentilha, que o senhor ama tanto. Obrigado, o jejum vai prolongar. À tarde, chefe, lanchinho da tarde, pães asmos, sem fermento, diet, fitness. Estou jejuando. À noite, sopinha, chefe, põe um caldinho. Tem até um açaí que eu importei, veio de longe, lá do Pará do Maranhão. Trouxe aí para o senhor. Aí ele resolveu abrir a porta. Entra, entra, entra. Os assessores chegaram. Eu vou abrir meu coração. Eu não sinto fome. Eu não sinto sede. Eu não tenho sono. Eu só sei pensar numa coisa. Quem é este homem? Que poder este homem tem para me influenciar sem eu conhecê-lo? Eu tenho que saber onde é que esse homem está. Meu Deus do céu. Quem já conhece esse homem, levante a mão direita e abra a boca para glorificá-lo, porque ele está sentado. Eu queria estar aí e aqui ao mesmo tempo. Eu queria estar pregando aqui, dando glória aí, irmão. É que não dá para fazer as duas coisas. Porque se eu estivesse no teu lugar, eu estava fazendo alguma coisa para adorar esse rei. Quem é este homem? De onde ele veio? Aí Nicodemo diz: descobre onde é que esse homem está morando. Meu Deus do céu. E naquela época, irmão, não tinha site de fofoca, não tinha WhatsApp, que as notícias correm rapidinho, tinha que ser no boca a boca. Mas era a mesma coisa, só não tinha WhatsApp. Mas era igualzinho. Perguntou para a irmã Maria falou com a irmã Cristina falou com a irmã Filomena falou com a irmã Joana falou com a irmã Maria de novo, já sabia onde Jesus estava escondido. Rapidinho. Foram e voltaram. Estevão, meu amigo, meu irmão, homem, eu tenho um carinho especial. Chegaram com o relatório. Pastor Adão, vieram com o relatório. E Nicodemos disse: conta tudo, dá a capivara desse Jesus que eu quero saber tudo. Aonde que ele está morando? Ele está morando aqui na divisa da Galiléia com a Judéia, perto do Monte das Oliveiras. A casa é dele? Não, chefe, ele tem 4 casas, mas essa aí não é dele, é emprestada. Ele tem tanta casa assim, como é que ele arrumou dinheiro? Diz que quando nasceu, veio uns magos do Oriente, trouxeram baú de ouro, deram para ele, guardou, agora está gastando. Aleluia. João capítulo 1. Diz que um tal de André Filipe foi seguir ele, perguntou: Rabi, onde vives? Ele disse: vinde e vede. E ficaram na casa de Jesus. Mas ele não prega por aí que o filho do homem não tem como reclinar a cabeça? Não, chefe, ele não tem tempo para dormir. Casa ele tem. Aqui, um dia ele foi dormir no barco, logo acordaram ele: salva-nos. E ele disse: acalma-te, vento. Cessa-te, mar. E de quem é a casa? É de uma tal de Maria. E o marido? Morreu, grego, parente de um tal de Barnabé, que está lá em Antioquia. Ela tem um filho, João Marcos, moço de Pedro. É muito novo, não pode andar com Jesus, mas fica por lá sassaricando para aprender. E a casa como é que é? É 2 andares. Embaixo, meu Deus, é onde a viúva mora com o filho. E em cima tem um lugar chamado Cenáculo Alto. E lá Jesus fica com seus discípulos. E como é lá? Tem uma mesa comprida. Jesus senta no centro dela. Meu Deus. 6 sentam à direita, 6 sentam à esquerda. E o que é que eles ficam fazendo? Chefe, fica partindo pão, tomando vinho, falando as coisas bonitas e resolvendo quem vai morar lá no tal do céu. Quem mais está lá? Quem mais está lá? Chefe, eles estão montando rebelião. Falei para o senhor, vai fundar partido, vai virar presidente. Porque José de Arimateia é traíra, chefe, o senador que o senhor gosta. Está lá com ele assim, ó, vai ser vice-presidente da chapa. Jairo, aquele obreiro que o senhor ordenou, homem nosso, está lá, diz que tem uma dívida com ele, que Jesus curou a tal da filha dele. O senhor vai com aquele pequenininho, Zaqueu, homem rico? Sim, claro que eu sei. O dízimo dele acabou, já não vem mais. Porque ele vendeu tudo que tinha e deu para um tal de Judas cuidar do dinheiro dele. Meu Deus. Quem mais? Quem mais? Tem uma família rica que cuida de que Jesus come. Um tal de Lázaro, que disse que 4 dias dos mortos ficou, mas Jesus tirou ele de lá. E tem 2 irmãs, Maria e Marta. Diz que Marta cozinha e Maria adora. Diz que cozinha muito bem. É ela que traz comida para Jesus. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tem umas mulheres doidas, chefe. Sentam aos pés dele. Quebram vasos de alabastro. Choram nos pés dele. E pegam seus cabelos e ficam secando os pés dele com as suas lágrimas.
e ficam de dia e de noite, de tarde, dizendo: bendito o Filho de Deus, glórias ao Filho de Deus, adorado seja o Filho de Deus. Meu Deus do céu, tem alguém que está se sentindo nesse cenário? Tem alguém que está lá comigo? Dá um outro glória para Jesus. Aleluia! Eu vim com tanta vontade de pregar hoje, a pregação do Senhor. O Senhor não está vendo, o Senhor não sofre. Aleluia! Eu amo o Senhor, pastor Adão. Amo o Senhor e respeito o Senhor. Pastor Adão, presta atenção. Nicodemos disse: se tudo isso está acontecendo naquela casa, pastora querida que pregou, me antecedeu, o nome da senhora santa de Deus, a pastora Ruth de Paula, que pregou uma mensagem linda de escatologia, que eu fiquei, rapaz, foi a sua mulher, onde arrumou tudo isso aí? Aleluia, veio do céu, né? Nicodemos disse: eu quero ir lá. Mas chefe, o senhor não pode ir lá. Você me chamou do quê? Chefe. Se eu sou chefe, eu posso. Esse é o problema. O senhor pensa que pode, mas nem tudo o senhor deve. Porque poder o senhor pode, mas o senhor não deve fazer o que o senhor quer. Por que não? Porque, chefe, o senhor é um ícone. As pessoas olham no senhor e têm o seu sonho personificado. Quer ser como o senhor é. Quer usar as roupas que o senhor usa. Quer falar como o senhor fala. Eles querem ser o senhor. Tem mais. O que, chefe? O senhor senta na cadeira que Moisés sentou. Tudo que o senhor faz vai para a ata. Uma decisão que o senhor tomar hoje, vai aparecer um pregador doido lá no Pará daqui a 2000 anos atrás e vai falar do senhor lá, chefe, que o senhor decidiu essa noite. Aleluia. Meu Deus do céu. Ele disse: mas eu quero ir lá. Tem 3 possibilidades. A primeira: não vai. A segunda: renuncia. Depois vai, porque está moda agora, chefe. O Cunha já, o Calheiros, no momento perde. Mas entregar, não vou entregar não. Então tem uma terceira possibilidade. Qual? Vai disfarçado. E vai de madrugada. Meu Deus. Aleluia. Vocês estão no mesmo culto que eu? Precisava um anel. Alguém tem um anel, aqueles anel que pregador usa? Alguém tem? Uma pastora me ajuda um anelzinho? Dá esse anel aí, esse anel bonito que esse pregador usa. Rapaz, deve ter estudado muito para ter um desse aqui. Presta atenção. Alguém disse: chefe, esse anel que está no seu dedo, quando Nabucodonosor entrou, os sacerdotes engoliram. Para o babilônico não levar. Esse anel tem mais de 400 anos. Quando o senhor assumiu, veio para o seu dedo. Quando o senhor alguém for eleito no seu lugar, tira do seu dedo e põe no dedo dele. O senhor não pode andar com esse anel. Todo mundo conhece a história do anel. Tira. Meu Deus, coisa linda. Tem mais, chefe. O senhor tem uma sandália mais alta que o resto do povo. Porque o senhor tem que estar acima do povo. Por quê? Porque acima do senhor está Deus. Mas como o senhor representa a lei, o senhor tem que caminhar por cima do povo. O senhor tem saltos. Vai ter que tirar, chefe, porque isso aí todo mundo... Eu arrumei até um emprestado aqui hoje, azulzinho. Acho que eu vou ficar mais bonito em mim do que no ele. Cadê o filho? Que pegou? Tá aqui. Eu peguei esse azul a propósito. Aleluia. Não é que você não pode usar. É que tem horas que não vai resolver. Tem mais, chefe. A túnica que o senhor usa, ela é feita sob medida. É escolhida 60 mulheres de Israel. Elas ficam em jejum durante semanas. E quando elas estão purificadas, elas podem tocar no tecido e tocar na linha. Mas a linha não é fio de nylon, é fio de ouro. E elas tecem sob medida no seu corpo. E nas costas foi feito em forma espiral, como um parafuso, bordado em hebraico as 613 leis de Israel. Quando o senhor anda, chefe, a capa balança. E a lei se movimenta. E quando o sol bate nos fios de ouro, a lei brilha.
E quando a lei brilha e se movimenta, as pessoas se rendem e diz: aí vem o homem que Deus escolheu para levar a lei sobre as suas costas. Vai ter que tirar. Aí ele olhou e disse: já tirei tudo, o que é que eu faço agora? Já tirei tudo que eu tenho. E alguém olhou para ele e disse: já tirou tudo? Então agora você vai ter que vestir alguma coisa. Dá minha capa de novo. Vai ter que vestir alguma coisa. Meu Deus do céu. E como? Você tem que vestir alguma coisa. Procura aí nas tuas coisas antigas. Alguma roupinha que você não gosta mais. Mas ela deve ter alguma história. Aquela roupa que você usou naquele dia que foi ordenado diácono, que hoje você não valoriza mais aquele ministério. Procura aí. Aquela roupinha que você usava no dia em que alguém falou dele para o senhor, para a senhora. E você foi à frente derramando lágrimas para entregar a sua vida para ele. Qual roupa? Aquela que você usava naquele dia, que os teus pés começaram a se mexer sozinho, e o seu corpo começou a incendiar, e o seu peito ficou tão cheio da glória dele, que você começou a perceber que algo estava diferente. E de repente, sua mente ficou tomada pelo poder dele, e a sua língua começou a mexer. E o Senhor falou pela primeira vez um idioma que ninguém entendia, mas ninguém te segurava, porque naquele tempo o Senhor não falava de meninice, de culto que está demorando muito para terminar. O Senhor não tinha horário, o Senhor rolava no chão, subia monte, acreditava em visão. Mas você está tão mudado, Nicodemo. Qual roupa? Aquela roupa que você usava quando saía daquela mesa de tunguete e deixava no bacará todos os seus dinheiros. Qual roupa? A roupa que você usava naquela casa de luz vermelha, que a sua camisa saiu manchada de batom e você perdeu sua família, e Jesus te devolveu de volta. Qual roupa? Aquela quando você fechou aquele contrato, daquele negócio ilícito, e agora está perdendo tudo que tem. Qual roupa? A roupa quando você não era ninguém. Porque quando a gente é alguém, é fácil. O Evangelho nos mudou. O Evangelho nos deu o que a gente não tinha. Viagens, hotel, roupa boa, conhecer os países do mundo, ter dinheiro, fama. O Evangelho muda quem chega nele. Mas você não pode esquecer aonde você estava antes de conhecer ele. Todos de pé comigo. Como a gente está em pouca gente, vamos fazer igual o culto de família? Vem aqui pertinho de mim para a gente ficar menos formal. Vem aqui, irmão. Aleluia. De pé. E ele colocou a roupinha que ele não usava mais há muito tempo. Estava fora de moda. Aleluia. Estava apertado, faltava botão. Mas tinha uma história naquela roupa. Aquela roupa que a gente usava antes de passar no púlpito dos Gideões. A roupa que a gente usava antes de ter um vídeo no YouTube. Antes de ter uma rede social com mais de 200 mil pessoas. Aquela roupinha. Quando a gente era inteiramente dependente dele. Não dava um passo sem pedir para ele antes. Hoje, ele me trouxe no Pará. Porque ele está morrendo de saudade de ver você desse jeito. Ele veio aqui hoje. Quebra tudo. Porque ele está com saudade de passar uma noite com a gente. Uma noite sem você dizer para todo mundo que você conhece os bastidores da igreja. Ele quer você quando você era simples. Quando você não ligava para quem está de pé ou quem está caído, você só queria saber dele. Ele está com saudade de você quando a tua avó vinha te puxando pelo braço para te levar para a igreja. E você dizia: avó, está de dia ainda. E a tua avó dizia: mas crente que é crente chega uma hora antes do culto começar.
para falar com Ele. Ele está com saudade. Ele está com saudade quando você não dormia antes de dobrar o joelho para falar com Ele. Ele está morrendo de saudade quando você não tinha preço. Ele está morrendo de saudade quando você era frágil, dependente dEle, precisava dEle para tudo. Mas hoje, Nicodemos, Ele vai te pegar aí. Ele vai te abraçar aí. Ele vai te levar naquele dia tão lindo, quando você conheceu Ele pela primeira vez. Pega na mão de quem está à direita, segura a mão de quem está à esquerda. Fecha os olhos aqui em cima, lá embaixo. Meu Deus, que coisa linda. Vamos, prepara. Aleluia. Vou devolver o anel aqui antes que eu perca, que deve custar muito dinheiro. Segura aí, meu filho. Não é seu ainda, imagine só, tem que devolver para o dono. Segura. Pega na mão de quem está do seu lado. Hoje não é sábado. Que dia que é hoje mesmo? Que eu nem estou sabendo. Mas sábado não é, né? Levanta a mão dele junto com a sua. Chacoalha a mão dele. Porque de bobo eu só tenho a cara e o jeito de andar. Chacoalha ele. Eu não vim pregar só para vocês. Eu pedi para Deus colocar um espelho na minha frente antes de começar essa mensagem, porque Ele está morrendo de saudade de me ver também daquele jeitinho. Andarai. Fecha os olhos, levanta a mão desse crente para a direita, aí na tua casa. Moisés aí nos Estados Unidos. Ele está morrendo de saudade de passar uma noite inteirinha do seu lado. Meu Deus, Ele quer falar no teu ouvido como Ele falava antes. Ele quer fazer você sentir Ele quando teu corpo tremia na presença dEle e lágrimas desciam do seu rosto. Ele esta noite quer chegar do teu lado e quer te dar um chacoalhãozinho e dizer: acalma, aguenta, é só o processo que eu estou processando na sua vida, porque eu precisava desse momento com você. Eu precisava que você entendesse que sem mim você não é nada, e que você novamente precisa ser dependente, exclusivo e genuinamente daquilo que Ele te deu e daquilo que Ele pode fazer na tua vida. Então, pelo amor de Deus, levanta a mão desse crente até ele ficar irritado, chacoalha. Irrita ele. O diabo não queria você aqui hoje. O diabo faz de tudo para que eu não entre novamente no altar como esse e pegue o microfone, porque Satanás sabe que o que eu prego não é eu, não é meu, é dele, vem do altar, vem do trono. E essa mensagem tem poder para tirar você do buraco, para tirar as algemas que estão no seu corpo, para te resgatar para uma nova vida e fazer você acreditar no ministério que Ele te deu, na chamada que está dentro da tua vida e no sonho bendito que Ele profetizou para toda a tua história. Então aqui dentro, lá fora na internet, mostra esse closet aqui é bem pertinho do meu rosto. O rosto não ajuda, mas a voz de profeta vai chegar até a tua casa, porque hoje, crente, eu vim aqui com uma dependência e com uma obrigação. Deus me trouxe aqui hoje, não para pregar, porque pregar eu prego quase que todo dia. Eu vim aqui para profetizar uma mudança de vida para você, porque o efeito do evangelho é transformar você por inteiro. Então levanta as duas mãos, solta a mão do teu irmão, da tua irmã, lá em cima. Dá uma chacoalhadinha assim para acreditar que você está vivo. Não, mas chacoalha com alegria, pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Que alegria é essa, irmão? Você está num velório? Alegria! Eu estou me sentindo com 18 anos aqui hoje. Como se estivesse pregando a primeira mensagem da minha vida. Levanta as duas mãos para o céu. Abre esse coração de pedra. Derrama uma lágrima nesses teus olhos, porque Ele está morrendo de saudade de enxugar os teus olhos. Ele está com a saudade de ouvir você soluçando. Ele está com a saudade de ver você cair de joelhos no chão, com o rosto assim.
Tira essa altivez, esse queixinho empinado. Tira, você que você estudou, que você já sabe, que você já tem até um nome de pastor, de apóstolo, de bispo, de padre. Mas hoje, Nicodemos, quer entrar na casinha dele, é sem salto, é sem anel, é sem capa, coberta de fio de ouro. Porque para entrar na casinha de madeira que ele está, não tem preço, não tem dinheiro que compra, não tem como comprar entrada. É só abrir o coração, porque ele está lá no segundo andar, no centro da mesa. Tem pão, tem vinho, e ele está de braço aberto dizendo: entra, Nicodemos. Entra, Nicodemos. Vem me conhecer de verdade. Vem conhecer o Jesus que não é o Jesus dos status, não é o Jesus dos holofotes, não é o Jesus que promove o nome de alguém. Vem conhecer o outro, o que morreu por você, o que pagou o preço que você não precisou pagar, o que só quer uma coisa, quer que de vez em quando você lembre de onde saiu. Reconheça que a glória e a honra e o poder é dele. Meu Deus, levante as duas mãos para o céu. Cadê a irmã que me pediu para cantar? Está ali, está ouvindo a mensagem ou foi para lá? Se perdeu a bênção. Então levanta as duas mãos para o céu. Jesus está com saudade dos cantores que cantavam e ficavam no culto. Não ia para a banca vender CD. Esperava a bênção apostólica. Jesus está com saudade de nós. Com todo respeito. Mas a gente ficou metido a besta demais. Nós estamos muito no me toque. Nós estamos muito superficiais. Não entendi. Eu ainda não entendi. Eu não consegui não ouvir. Pastor Adão, tem alguma coisa que vai acontecer aqui que está todo mundo na expectativa, não consegue viver o culto, tá estranho. Vocês estão esperando o quê, irmãos? Vem aqui, filho, o menino vai pregar amanhã. Isso, faz assim aqui. Tira a gravata, tira o sapato. Imagina como é que Deus vai usar ele aqui amanhã. Tá vendo, né, pastor Adão? Alguém me responde aí. É ele? Aleluia. Tem mais algum dos pregadores que querem ficar como ele? Vocês têm coragem de botar o rosto no chão? Eu sei que você veio com a gravatinha linda de seda. Eu sei que a irmã ficou horas fazendo chapinha nesse cabelo que ficou bonito. Eu sei que a irmã pegou uma maquiagemzinha importada. Eu também passei uma basezinha aqui por causa da TV. Vem cantar. Aleluia. Você tem coragem de ajoelhar aí também? Coisa que eu respeito é ministério de homem igual o senhor, pastor Adão. É aqui, Guspa. É aqui, Guspa, que eu quero te dar um abraço. Ai.
geração de Deus, ore, geme, joga para fora o que incomoda. Solta o CD da cantora, já está lá? Levanta e dá um abraço em 20 pessoas diferentes. Diga, ele estava com uma saudade de você. Vem, Rodrigo, aqui que eu quero te dar um abraço, Rodrigo. O Racional, o nome dele?